Olá empreendedor, olá empreendedora, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta, uma lógica na verdade, que se chama automação. Automação, para que isso? Para deixar o seu dia mais produtivo. Para que você consiga pensar em alternativas, para que você consiga pensar em fazer o seu negócio ser mais lucrativo e cada vez melhor. A automação ela é uma grande aliada nessa questão de produtividade. Esse é o nosso tema de hoje no nosso Papo de Empreender. Fica com a gente porque a gente já vai colocando para você várias ações ao longo desse vídeo que no final, se você anotar essas ações todas, você já tem um plano de ação aí para você começar o quanto antes, tá ok? Vamos lá então ao cenário de hoje. Você já ouviu falar em automação? Tenho certeza que sim, talvez não com essa terminologia, mas automação nada mais é do que deixar automático os nossos processos, transformando isso de uma forma mais rápida. E é uma mágica isso, né? Aí você fala assim, poxa Marcelo, mas então eu preciso de ferramentas, softwares ultra avançados. Você até pode pensar nisso, mas não é nesse momento que você vai pensar. A primeira coisa que você tem que pensar é no teu processo. Você precisa entender como é o seu processo. A partir do momento que você entende o seu processo, você vai começar a se questionar aonde é que eu consigo, dentro desse processo, automatizar. Fazer isso se tornar uma mágica, onde você faz uma coisa e já na outra ponta já tem os resultados. O que vai acontecer com essa automação? A gente vai ganhar muito tempo para poder se concentrar naquilo que é importante para os nossos negócios, que é fazer o negócio crescer. E algumas atividades que são rotineiras, elas se tornam automáticas a serem realizadas. Essa é a lógica da automação. Então você precisa primeiro entender como que funciona o seu processo, para depois você pensar em automatização. O que acontece? Qual que é o grande erro? Eu primeiro penso em automação e aí eu coloco isso no meu dia a dia e aí muitas das automações não funcionam. Elas acabam não gerando o efeito que precisa acontecer. E aí acaba entrando muitas vezes em descredibilidade, tornando a tua empresa até com um cenário, olha, ninguém atende, ninguém dá resposta, tá certo? Então cuidado com isso, tá bom? E aí o que eu falo aqui, não precisa ser nada de padrão NASA. Eu vou te mostrar inclusive um exemplo que eu comecei a fazer para você entender o que é de fato automação. Okay? Tem muita coisa que é simples de ser implementado, basta a gente pensar onde que eu consigo melhorar o processo e tornar o processo mais rápido. Então, a automação é fazer com que as coisas que acontecem de uma forma rotineira, elas consigam acontecer de uma forma automática. E você não precisa pensar, não precisa desenvolver naquele momento. Você já tem ali algo para ser feito, tá bom? E pode ser de uma forma simples, mas muito simples. Veja só esse exemplo aqui. Ao longo da minha trajetória como empreendedor, como empresário, eu comecei a perceber que algumas perguntas ao longo da trajetória do cliente eram padrões. Então, o que eu comecei a fazer? A gerar respostas padrões, respostas automáticas ali. E aí não precisa de nenhuma ferramenta, você pode escrever aquela resposta. Eu comecei a entender que existe uma jornada do cliente. Então ele faz uma primeira pergunta, depois ele faz uma segunda, depois ele faz uma terceira. E baseado naquela primeira pergunta, eu escrevia uma resposta padrão. Onde quando ele fazia a pergunta, eu ia lá e copiava e colava. Obviamente que eu fazia uma customização. Eu falava um bom dia, se era bom dia. Eu falava o nome dele, tá certo? Ainda faço isso até hoje, só para você ter uma ideia. Tem um processo que a gente segue, que é um processo aqui que a gente já só copia e colar, copia e colar, copia e colar. Eu tenho que agendar reuniões, eu vou copiando e colando e colocando isso. Isso ganha muito tempo. Isso faz o processo se tornar cada vez mais curto e os resultados são muito grandes quando você tem essa automação. A chance da gente errar é muito pouca, porque já está lá. E obviamente que essas respostas elas vão melhorando com o tempo. Obviamente que as perguntas também, talvez elas tenham maior quantidade de perguntas, aí você vai aumentando as respostas, tá certo? Talvez o processo mude. O cenário é esse, é melhorar o tempo de resposta de cada um dos processos. E aí há vários benefícios para isso. Já falei alguns para você aqui. E a gente vai te mostrar a importância de se fazer uma automação. Quais são os benefícios que a gente tem quando isso começa a acontecer. A sua cabeça tem que pensar assim, eu tenho que fazer sempre mais com menos. Eu tenho que dar mais resultado com menos recurso. Um dos recursos mais importantes seu é o teu tempo. Então, quanto menos tempo você se dedicar para atividades rotineiras, melhor. E para isso, precisa de automação. Não é que você vai deixar de fazer. Você vai criar um cenário para que você tenha
menos ocupação do seu tempo para essas atividades, tá bom? O primeiro deles é uma eficiência aprimorada, você vai automatizar, você vai ter mais resultado com menos horas de trabalho, tá certo? Isso é o que eu acabei de falar agora aqui, mais eficiência, mais resultado, menos tempo seu sendo destinado a essas atividades. Redução de erros, quando você automatiza, você já tem, né, eu vou falar dessa forma, mas entenda que é uma automação, né, copiar e colar, você já tem ali já uma avaliação daquele texto, então na correria muitas vezes, quantas vezes eu já não escrevi errado, porque eu queria responder rapidamente, e aí isso, né, acabou indo para frente com aquele erro. Então é complicado, porque a imagem que você está passando é de desleixo, é de desatenção, coisas do tipo. Então quando você faz automação, dificilmente os erros acontecem, ou pelo menos diminuem muito fortemente. Outra questão, com a medida que você vai automatizando, o que vai acontecendo? Você vai tendo informações, você sabe qual é o caminho, quais são as respostas que mais tem interação. O que acontece? Você começa a ter dados, você começa a ter informações para melhor tomada de decisão. Isso, muitas vezes, em tempo real. Isso nos ajuda a tomar melhores decisões. Outra coisa, você se liberta, né? Eu falo que é uma libertação quando você deixa de fazer algumas atividades que são importantes, mas que não deveria ser você, que muitas vezes é você que faz, porque você não tem aí uma equipe, muitas vezes você não tem uma estrutura, e aí a gente não consegue focar nas atividades estratégicas, que é fazer a empresa crescer, que é fazer a empresa vender mais, que é fazer a empresa ter mais resultado, que é fazer a empresa diminuir custos, tá certo? Então, a gente foca em atividades quando a gente consegue libertar o nosso tempo para essas atividades, tá bom? Então, é importante isso também. Adaptação à escala. O que é escala? Escala é crescer. Só que eu tenho que crescer diminuindo o custo, porque se eu crescer e os custos crescerem junto, eu não estou melhorando, tá certo? Então, à medida que eu vou automatizando, a ideia é que os custos diminuam, tá certo? E aí, para isso, eu vou precisar de softwares, sistemas, tecnologia, tá bom? Só nessa fase é que eu vou precisar de tecnologia, porque antes eu consigo trabalhar sem tecnologia. Então, primeiro é pessoas, depois eu vou melhorar os meus processos, e aí dá para ser feito muita coisa de forma mais ali intuitiva, de forma mais ali rápida, e aí depois eu vou para a escala de fato utilizando tecnologia. Aumento da competitividade é um outro ponto importante. Por que aumenta a competitividade? Porque você está diminuindo o custo, basicamente é isso. Quando você aumenta a sua produtividade, você se torna mais competitivo. Quando eu me torno mais competitivo, eu consigo ofertar para o meu mercado melhores produtos e serviços com mais qualidade e preços mais acessíveis. Com isso, eu abraço melhor o mercado. Com isso, eu tenho mais vantagem diante da minha concorrência. Tá ok? Porque eu vou entregar mais rápido, eu vou entregar com mais qualidade, eu vou entregar com menor preço. Tá certo? Então, olha só que interessante. E você, olhando para todo esse cenário, você vai pensar em alternativas cada vez melhores para você gerar mais valor para o seu cliente. E aí, pronto para liberar tempo e impulsionar o seu negócio? Esse é o grande lance da automação. Tá certo? Eu te mostrei aqui coisas simples de serem feitas, que você olha para o teu negócio, você identifica e você consegue automatizar. E é obviamente que você pode usar tecnologia como respostas padrões ali no WhatsApp, e aí você vai pesquisando cada vez mais onde é que você consegue fazer isso. Hoje você tem softwares, sistemas, que você consegue, à medida que você vai passando de fase, você já vai mandando mensagens para o seu cliente. Mas, de novo, isso só vai acontecer se o teu processo estiver muito bem estruturado. Porque daí você coloca o sistema para te ajudar a fazer essas respostas. Agora você não tem respostas prontas, você não tem absolutamente nada pronto, aí o teu software ele vai ser simplesmente um figurante. Ele vai, inclusive, te atrapalhar e você vai deixar de lado, como muitas vezes eu vejo acontecer dentro das empresas. Elas gastam dinheiro muito grande e não utilizam a ferramenta como deveria, porque não seguiram o passo a passo, né? Que é primeiro entender como são os processos hoje, primeiro melhorar os processos que são hoje, melhorar no sentido de criar uma automação ali já dentro daquele processo e também eliminar atividades que não agregam valor, tá ok? Então, entenda essa lógica que eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu quero te fazer um convite. No dia 12/12, se você estiver vendo 12/12 de 2023, nós vamos ter um workshop de planejamento estratégico e aí para você entender o que você precisa fazer em 2024 para você ter melhores resultados. Se você tem interesse nisso, coloque um eu quero nos comentários ou no nosso direct
eu vou te encaminhar todas as informações para ela. Ponto crucial dentro desse processo todo. Sim, você pode mudar, você pode fazer. Pesquise, entenda melhor a questão de automação, né? Se aprimore com relação a esse assunto. Hoje em dia tem muita inteligência artificial que vai te ajudar. Eu demorava muito tempo para escrever alguns artigos, alguns temas. Hoje eu coloco a inteligência artificial ao meu favor. Eu peço para ela escrever um determinado texto baseado, né, em informações que eu coloco para ela. Ela me responde, ela coloca essas informações e eu trabalho esse texto com mais rapidez. Né? Eu faço ela gerar um rascunho inicial e aí logo em seguida eu já trabalho aquela ideia para finalizar. Então ela me ajuda fortemente. Então esse é um ponto que com certeza nos próximos anos, é realidade, ela deve fazer parte aí do seu dia a dia, tá bom? Isso tudo faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. Eu tenho certeza que se você entrar em contato com a gente vai fazer um diagnóstico gratuito com você, a gente vai te colocar num determinado ponto dessa trajetória e a gente vai ofertar para você aí um plano de ação para você. Plano em ação aqui sempre com a gente, defina o teu objetivo, cria ações para isso e aí você vai ter um plano e aí você vai desenvolver a sua melhoria aí, com certeza, tá bom? Dificuldades, peça ajuda aqui com a gente, mande mensagem, aquilo que você acha que é importante e que a gente tire dúvida no seu dia a dia. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe. Tenho certeza que a pessoa que receber vai te agradecer muito fortemente e você vai estar contribuindo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.